Amém? Eu quero compartilhar com vocês essa noite, neste sábado e no próximo sábado, são duas mensagens sobre a reforma protestante. Dia 31 de outubro agora, entendeu? Se ser nessa terça, agora na outra terça, nós comemoramos o dia da reforma protestante. Foi no dia 31 de outubro de 1517, entendeu? E só para fazer um plano de fundo aqui, para a gente poder entender, no século XVI, que é onde aconteceu a reforma protestante, a Europa ela passava por uma estabilidade muito grande e muitas mudanças políticas, sociais, econômicas, culturais, e essa mudança ela cresceu mais ainda pelo nascimento do renascentismo. Então essa cultura renascentista ela fez com que, você que estudou um pouco de história em relação a esse período do renascimento, ela fez com que o homem voltasse a ser o centro das coisas. Isso não é muito bom, mas naquela época fez com que enfraquecesse a Igreja Católica. E a Igreja Católica, desde a Idade Média, ela já vinha entrando num descrédito muito grande, numa descrença das pessoas muito grande. E para você que não entende o que isso tem a ver com a Igreja Católica, naquela época quem comandava tudo era a Igreja Católica. Então só existia o catolicismo e também eles comandavam o país. Eles eram os donos do país. E com essa cultura saindo um pouco da igreja, do centro que era Deus na época, Deus deles, claro, mas voltando para o homem, isso começou a enfraquecer muito a Igreja Católica. E desde a Idade Média já haviam muitas críticas ali à Igreja Católica pela questão da quantidade de terras que eles tinham, porque a Igreja Católica era dona de quase tudo de território. Era como se hoje uma pessoa fosse dona de quase Vila Velha toda. Você imagina? Isso é muito ruim, vocês sabem disso, né? Claro. E aí a Igreja Católica era dona de muita coisa, ela tinha muitos bens. Eles também começaram a criticar a questão da corrupção dos clérigos, que eram de alta corte na Igreja Católica. Corrupção no governo. A Igreja Católica daquela época era o governo da época. E essa descrença começou a aumentar desde a Idade Média para cá. E aí os valdenses, que eram um povo da época, eram um pessoal da época mais focado em John Wycliffe e Jan Hus, eles começaram a levantar ideias e coisas a respeito contra a teologia da Igreja Católica e começaram a mostrar o que era realmente a verdade. Se você pegar esses dois nomes, eles são chamados de os precursores da reforma. Eles começaram o movimento da reforma protestante. E aí, mais à frente, em 1517, Martinho Lutero, que você deve conhecer, que era um monge alemão, ou seja, ele fazia parte da Igreja Católica, ele era alguém que estava ali dentro da hierarquia da Igreja Católica. Ele começou a discordar também de algumas coisas a respeito da Igreja Católica. Se eu fosse focar e deixar para você pensar em duas específicas coisas que ele lutava contra, e era o alvo maior dele, eram contra as indulgências. O que é isso, pastor? Indulgência era como se você fosse comprar o perdão pelos seus pecados ou comprar a sua salvação. Com dinheiro mesmo, com bens, com posses. As pessoas elas entregavam dinheiro ou bens para a Igreja Católica para que aquilo ali os salvasse do inferno, para que elas fossem para o céu, para aquilo ali. E outra coisa que Lutero criticava muito. Por quê? Porque Lutero criticava isso, pastor, da indulgência? Porque Lutero já cria e já entendia que a salvação ela só podia vir mediante a fé. E entenda uma coisa muito importante: Lutero em nenhum momento, se você for ver a história, ele queria que a Igreja Católica se separasse. Pelo contrário, por isso que se chama reforma protestante. Ele queria uma reforma dentro da Igreja Católica. Ele não queria sair da Igreja Católica. Ele não queria que ela acabasse. Ele queria que houvesse uma reforma dentro dela. Uma outra coisa que Lutero batia muito de frente era sobre a simonia. A simonia era o quê? Era a venda de cargos eclesiásticos. Era como dizer o seguinte: o Bruno chega para mim e diz assim: pastor, eu quero ser ministro da igreja. Vou passar aí no seu Pix aí 50 mil reais, entendeu? Na próxima terça-feira o senhor me consagra aí tal, aquilo outro.
entendeu? É uma brincadeira, mas na época era a mais pura verdade. As pessoas pagavam para ter um poder ou um cargo dentro da eclesiologia da Igreja Católica. E isso começou a incomodar muito Lutero, e já vinha de John Wycliffe. John Wycliffe, se eu não me engano, ele está no livro Heróis da Fé, que a gente já compartilhou aqui também. E aí, com esse incômodo todo, com essa revolta toda de Lutero, dia 31 de outubro, claro que ele foi fazendo isso muito antes, óbvio, Martinho Lutero escreveu as 95 teses, que na verdade o nome era do doutor Martinho Lutero, suas oposições e contrariedades às indulgências. O nome certo era esse, que foi popularmente colocado por nós como as 95 teses. E no dia 31 de outubro de 1517, Lutero pegou essas 95 teses, foi na igreja do castelo de Wittenberg e colou essas 95 teses. E aí se deu início à reforma protestante. Se deu início àquilo que ocasionou outras religiões, inclusive nós que estamos aqui. Para você que não sabe, nós somos chamados de protestantes. Ou seja, nós já nascemos para protestar. Se tem um povo que gosta e que tem que protestar, é o povo de Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que vai de encontro ou contra a palavra de Deus deve ser alvo do nosso protesto. Por isso que quando a gente fala aqui sobre aborto, ideologia de gênero, corrupção e muitas outras coisas, liberação das drogas e outras coisas que vão sendo liberadas, vão sendo autorizadas aí, entendeu? E a gente é contra isso. A gente não é contra porque a gente acha feio ou porque a gente é melhor que eles. Não, a gente é contra porque a gente nasceu para contra coisas que são contra a palavra de Deus. Nesse lugar aqui eu tenho reformadores. Amém? Tem Martinho Lutero aqui nesse lugar aqui? Porque o homem era corajoso. Porque, como eu falei com vocês, a Igreja Católica ela tinha um poder naquela época. E ela poderia simplesmente mandar matar Martinho Lutero. E matar quem estava apoiando. E quem estava concordando com aquilo ali. Para poder cessar o movimento. Como foi feito na Bíblia. O que as pessoas queriam fazer com os apóstolos, e com todos eles, exceção de João, mas João também foi exilado numa ilha, mas conseguiram fazer com eles? Matá-los. Um morreu crucificado de cabeça para baixo, outro apedrejado, outro decapitado. Por quê? Porque eles queriam matar o movimento. Entendeu? Por isso que tem um movimento acontecendo no Brasil, que Deus está fazendo, e o mundo está querendo matar, o capeta está querendo matar esse movimento. Mas nós declaramos que ele vai persistir e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós fazemos parte aí desses reformadores. E aí, você deve conhecer um pouco depois da história, depois que Martinho Lutero pega as 95 teses, começa uma revolução toda. A ideia dele não era dividir a igreja católica, mas acabou dividindo e formando outras religiões. Existe uma até hoje com o nome de Lutero, que é a luterana, entendeu? Que é em homenagem a ele, e foi criada por ele na época, entendeu? E nós também, nós viemos dessa reforma. E aí logo após a reforma, depois que aconteceu esse fato, entendeu? Alguns outros teólogos, algumas outras pessoas muito inteligentes, vários nomes que eu poderia citar, mas eu vou citar um que provavelmente você conhece, que é João Calvino, entendeu? De uma mente brilhante, incrível, que escreveu vários e vários livros que foram estudados em faculdades e são estudados ainda hoje, entendeu? João Calvino, com mais outros teólogos, entendeu? E mais outros pós-reformistas, eles quiseram sintetizar e sumariar tudo aquilo que aconteceu na Reforma Protestante. Hoje a mensagem desse jeito, tá, gente? É para ensinar a gente, para a gente aprender, para a gente poder sair daqui, sabendo o que aconteceu, sabendo por que a gente está aqui e sabendo o que a gente tem que fazer. Amém? E aí, de uma forma de sintetizar e sumariar tudo aquilo que aconteceu na Reforma Protestante, eles escreveram os 5 solas, que você já deve ter ouvido, que é sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christo e soli deo gloria, que significa somente a fé, somente a graça, somente a escritura, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. E eles resumiram tudo aquilo
que foi falado, que foi na Reforma Protestante, dentro dessas 5 solas. E para você entender, essas 5 solas, essas 5 frases, que vem do latim sola, somente, tá? Tudo isso, ele vem para tentar explicar sobre a soteriologia. O que é isso, pastor? Soteriologia é a teologia que quer ensinar como que funciona a salvação do homem. Então é somente pela fé, somente pela graça, somente pela Escritura, somente por Cristo e somente a Deus toda a glória. Porque naquela época, como você lembra muito bem, que eu acabei de falar, Lutero, ele queria protestar contra as indulgências, que eram o quê? As pessoas comprarem a salvação. E aí foi quando tanto ele quanto os pós-reformistas quiseram falar, e, através da Bíblia, que a salvação, ela vem somente pela fé, somente pela graça, somente através das Escrituras, somente por Cristo, e depois de tudo isso, só a Deus nós devemos dar glória. Amém? Consegui clarear um pouco para você. Se tem mais curiosidade, vá na internet, estude, leia livros e tal. Isso é muito importante, principalmente pelo fato de você aprender por que você está aqui, o que você está fazendo, da onde você veio e o que você tem que fazer a partir de agora. Então é até legal de vez em quando se alguém perguntar: você é crente? Não, eu sou protestante. Aí a pessoa vai falar assim: como é que eu vou chamar o STF? Entendeu? Já que você é do protesto, pronto, a mensagem já não sobe, né? Falei o nome do bendito, a mensagem não sobe. Então, é interessante você entender que tudo aquilo que a gente faz, principalmente aqui no altar, e prega, tal, quando a gente está falando a palavra, quando a gente está falando contra alguma coisa que foi colocada, nós não estamos contra as pessoas, nós estamos contra ideias que são contrárias à palavra de Deus. E eu vou continuar sendo, a pastora vai continuar sendo, e se você é cristão, assim como eu, e protestante, você vai continuar sendo também. Pastor, mas e o nosso presidente, o que a gente faz? A gente ora, honra a vida dele. A palavra de Deus diz que não há nenhuma autoridade a não ser colocada por Deus. Isso daí eu posso explicar numa outra mensagem para você, o que quer dizer isso, entendeu? Mas, a gente ora, mas eu não sou obrigado, e nunca serei obrigado, a concordar com alguém que está contra Deus. Nem com o atual, nem com o ex-presidente, nem com o futuro presidente. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, já dizia o apóstolo Pedro. Então a lei que mais vale, a palavra que mais vale, é a palavra de Deus. Então se qualquer coisa aí é contrária à palavra de Deus, nós vamos protestar e vamos contra isso daí. Amém? Pastor, eu não tenho esse perfil de ser contra essas coisas, de me posicionar a respeito disso. Então quero te dizer uma notícia até triste para você. Pode ser que você não seja então um protestante. Pode ser que você seja um isentão, que prefere ficar em cima do muro. E entenda uma coisa muito importante: não existe meio termo na palavra. Você quer ver um texto que exemplifica isso? A palavra diz: ou você é frio, se você for morno, ele te vomita. Ou seja, Deus tem mais nojo daquele que está em cima do muro do que aquele que está perdido. Porque aquele que está perdido, ele quer resgatar. Aquele que está salvo, ele quer amar também e caminhar. Agora, aquele que está em cima do muro, ele tem vontade de vomitar. É isso a palavra que diz. Não o Marco Aurélio que está dizendo, não é a pastora Gal, nada disso. É a palavra que diz. Ou é quente ou é frio. Ou seja, ou você é do concorrente, ou você é dele. Ah, pastor, eu quero pisar um pezinho lá. Um sábado eu estou aqui e um sábado eu me prostituo, pastor. Um sábado eu estou aqui e um sábado eu me masturbo. Um sábado eu estou aqui, um sábado eu vou pornografia. Um sábado eu estou aqui, um sábado eu transo com a minha namorada. Um sábado eu estou aqui, entendeu? Não tem isso. Não existe isso. Pastor, mas se acontecer isso? Só para você ter uma ideia. Você já leu os evangelhos, amém? A maioria aqui. Se você é a primeira vez, beijo no coração, volte sempre e tal. Seja um reformador. Faça parte dessa família linda. Mas, se você for ler Jesus, quais os momentos que ele fica mais irado? Quando tem hipocrisia. Quando ele vira para os fariseus e fala: sua raça de víboras, seus hipócritas. Por quê? Porque eles estão tentando arrotar aquilo que não são. Então Jesus já estava mostrando ali, antes de aparecer lá em Apocalipse, o seguinte: ó, meu pai não gosta de gente que arrota algo e é outro por dentro.
sepulcro caiado, que é bonitinho por fora e morto por dentro. Então entenda uma coisa muito importante para você já aprender nessa noite, para eu e você aprendermos. Você disse que você é um reformador, você quer ser um reformador, que você é protestante, tal, outro. Então você tem que ser para fora a mesma coisa que você é para dentro. Você tem que arrotar, no sentido chulo da palavra, aquilo que você tem. Não adianta você querer derramar algo que você não tem. Não adianta você querer mostrar algo que você não tem. Pastor, eu nem sabia dessa reforma protestante. Para mim, outubro, dia 31 de outubro, é o dia das... É o dia das... Pode falar, não é pecado não. É o dia das... É pecado comemorar. Ah, pastor, comprei até uma abóbora para botar lá em casa. Ainda bem que nessa cultura tanto aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos tem mais. Comprei até um negocinho para sair doce ou travessuras, tal. Achei que ia ganhar tanto fine aí. O brasileiro gosta tanto de copiar as coisas, infelizmente, que ele copiou o Halloween e ainda pegou o Cosme Damião também. Para ganhar doce no Cosme Damião e para ganhar doce no Halloween também. Mas é uma palavra muito simples. O dia que meu filho entender e eu precisar explicar a ele, eu só vou explicar: filho, não tem como a gente comemorar o dia das bruxas. Simplesmente porque é uma bruxa. Né? Bruxaria, na palavra de Deus, está contra lá. Então cuidado com filme de bruxa, de bruxo. Ixi, filme de bruxo. Tem um famosão aí, né? Cuidado. Cuidado com aquilo que você coloca dentro da sua casa. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas cuidado. Cuidado com aquilo que você vê. Pastor, mas você é religioso? Cara, eu não me considero um religioso não, mas eu sou meio caretão para muita coisa ainda. E eu estou vendo que nesse tempo tem que ter muita gente caretão. Está precisando de muita gente careta, radical. Está precisando dos Martim Lutero meio louco, para poder mostrar para o pessoal: ei, o poste não pode começar a mijar no cachorro ainda não. Entendeu? Enquanto eu estiver na terra, o cachorro continua mijando no poste. Vou subir, o pessoal se virar aí. Você está me entendendo? Porque a parada está ficando louca e você não está entendendo nada. Essa semana aí, falo ou não falo? Falo, vou falar, você entendeu? Essa semana aí acabou a CPMI do 8 de janeiro. Entendeu? Não sei se você acompanhou, mas se você não acompanhou, é o Brasil que está em jogo, são pessoas que estão em jogo, são pessoas inocentes, são pessoas culpadas, tudo que está lá acontecendo. Entendeu? E se você foi em algum quartel desse daí, seu nome estava no meio lá também. Entendeu? Às vezes não escrito, mas como terroristas. E aí acabou a CPMI do 8 de janeiro. E uma senadora lá fez todo o relatório, tal, aquilo outro, baseado todo, praticamente 99% em mentiras, entendeu? Sem provas nenhuma. E aí um deputado federal de 27 anos, de 27 anos, esse eu vou citar o nome, que é o Nicolas Ferreira, entendeu? Ele pegou e fez um pronunciamento final dentro da CPMI. E a minha vontade era aplaudir de aonde eu estava. Na verdade, eu fiz o postei, botei palminhas. Entendeu? Por que, pastor, que você fez isso? Porque tem alguém ainda que está entendendo lá em cima que o cachorro tem que continuar mijando no poste. Pastor, por que você está falando isso? Está falando tanto assim? Obrigado. Por que você está falando isso? Que susto, hein? Entendeu? Mas eu não reagi só por dentro. Sabe aquele susto que você... Só... Então, pastor, por que você está falando isso? Porque você é um adolescente, um jovem, que vai estar onde esse cara está hoje. Ou vai estar com a influência que esse cara está hoje, em nome de Jesus. Não para ganhar dinheiro, nada disso, mas para você falar da palavra de Deus. É um jovem que decidiu entregar a sua vida para poder viver aquilo lá, tal, aquilo outro. Vive as coisas de Deus, é um cristão, entendeu? Pastor, mas isso daqui a 10 anos ele se corromper, daqui a 5 anos ele se corromper. E aí, pastor? E o senhor falou dele. Irmão, eu e você, daqui a 5 anos podemos se corromper se a gente não vigiar. Mas eu tenho que falar daquilo que aquele homem está fazendo hoje, aquele menino, que é mais novo que eu, mas que está fazendo a diferença. Por quê? Porque ele entendeu: eu preciso ser um reformador nesse país. E eu e você também precisamos, em nome de Jesus. Nós precisamos ter as nossas 95 teses aí. Nós precisamos ter aquilo que a gente é contra e saber por que a gente é contra e saber por que a gente é a favor. E saber de onde veio. Você está entendendo? Esse negócio que crente não precisa estudar, esse negócio que crente pode ser, desculpe o termo chulo, burro. Não. Ah não, que basta é unção.
Que capacidade o Senhor dá. É só você ver um negócio muito simples. Não estou falando mal de um nem bem de outro. Pedro foi um homem usado por Deus, não foi? Não foi? Incrivelmente. Apóstolo, tal, aquilo, outro. Fez muito milagre. Quantos livros na Bíblia tem de Pedro? 2. 1 Pedro e 2 Pedro. Paulo foi um apóstolo, não foi? Quantos livros da Bíblia tem de Paulo? 13. Ainda pode ter um ainda mais. Por que você está falando isso, pastor? Porque Pedro não tinha estudo, como a palavra mostra lá. Ele era um pescador. Agora Paulo era um doutor da lei. Ah, mas Pedro foi usado mais que Paulo? Eu não estou entrando nesse mérito. Eu só estou entrando no mérito simples do seguinte: só era chamado de apóstolo quem andava com Jesus. Pedro andou com Jesus e Paulo viu Jesus. E Paulo teve a graça de ser chamado de apóstolo. Ou seja, algum diferencial Paulo tinha. Então vira para o seu amiguinho e fala assim: mano, vou estudar, cara. Sabe por quê? Porque quem está lá fora, quem está querendo convencer você, está estudando e está falando asneira, e você está acreditando porque você não conhece a verdade. Você sabia que quando alguém vai trabalhar num banco, eu já fiz teste para trabalhar num banco, que já conheço algumas pessoas que já trabalharam no banco, quando a pessoa ela é treinada para reconhecer uma nota falsa, ela tem que saber o quê? Primeiro, como é que é a verdadeira. Se ele sabe muito bem aquilo que é verdadeiro, ele vai conseguir identificar o que é falso. Sabe quando você pega uma camisa original e uma camisa falsificada? E você fala bem assim: putz, essa daqui é original. Por causa de quê? Por causa disso. A falsa é por quê? Porque não tem isso, não tem isso, não tem aquilo. Então, para a gente conseguir combater as mentiras, nós temos que ter a verdade. Não adianta você não gostar do Felipe Neto, se o Felipe Neto estuda e você não. Ele vai continuar te convencendo de coisas que são abismais. Por que você está falando dessas pessoas, pastor? Porque são pessoas que são influenciadores hoje da minha e da sua geração. Felipe Neto, Anitta, Pablo Vittar. Aí você fala: misericórdia, misericórdia, misericórdia. Está repreendido, está repreendido. Mas a Anitta tem faculdade e os cambau 4. Se tornou diretora lá do Nubank. Alguma coisa do Nubank, não foi que ela se tornou? Entendeu? E o Felipe Neto, um monte de coisa também. Por quê? Porque ele estuda mais do que a pessoa. Então ele conta uma mentira para alguém, e se a pessoa não sabe a verdade? É igual quando alguém chega aqui no domingo à noite. Normalmente a gente tem um futebol domingo de manhã. O pessoal agora está de recesso, de férias, né? Jogou muito no Salt Camp, então está de férias. Está todo mundo só com assim. Esses adolescentes, né? Esses jovens fraquinhos. Segunda-feira eu estava na academia. Quase saí de SAMU de lá, mas estava na academia. Eu e a pastora um trombando com o outro na casa assim, ó, de cansado. Mas normalmente o cara chega do futebol domingo aqui, quem vai jogar futebol, e chega e fala bem assim: rapaz, arrebentei, fiz 5, 6 gols. Normalmente o Elias chega e fala isso. Dei caneta, dei isso e tal, aquilo outro. Se não chega alguém que estava no futebol para desmentir ele, ou um João Vitor da vida, ou um Fábio da vida, entendeu? Para dizer: não, ele não fez tudo isso não, ele fez um gol, ou ele fez, sei lá, ele fez um gol, mas foi contra. Se não chega alguém para desmentir, o que acontece? Quem está do lado ouvindo, se não conhece, vai acreditar: rapaz, esse menino joga bola demais, esse menino é craque, tal, parará, tal. Meu Deus, isso daí Aí chega no outro futebol, o cara vai no futebol, escolhe ele para o primeiro. Não, o cara fez um monte de gol, tal, aí se lasca. Escolhe, brincadeira, tá? Mas por que você está querendo dizer isso, pastor? Para você realmente ser um reformador, e eu preciso correr porque eu tenho um pouco da mensagem ainda, alguém que seja protestante, você precisa conhecer a verdade. E quando eu falo a verdade, é a Bíblia, óbvio, primeira coisa. Você tem que conhecer muito da Bíblia, mas também estudar outras coisas. Para quê? Para você entender, compreender o que está acontecendo. O que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo. O que aconteceu agora foi no dia 1 de outubro, a votação do Conselho Tutelar. Dia 1 de outubro, teve a votação dos conselheiros tutelares no Brasil. O que é isso, pastor? São as pessoas que cuidam das crianças. Entendeu? Você já deve ter ouvido esse termo, Conselho Tutelar. E a votação, se eu não me engano, era de 2 em 2 anos. Se eu não me engano, de 3 em 3 anos. De 3 em 3 anos. E 70% dos que foram eleitos foram conservadores. O que é isso, conservadores, pastor? Pessoas que prezam pelos princípios da família tradicional. Dentro dos 70%, 50% eram cristãos. Entendeu?
Pastor, mas tem muito cristão aí, pelo amor de Deus. Mas veja pelo lado bom, para de olhar pelo lado ruim também. O que aconteceu? Várias cidades do Brasil, cidades grandes, estão pedindo para anular a votação. Por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, por causa daquilo, botando um monte de coisa, um monte de mentira. Por quê? Porque eles não querem pessoas lá que seguem o princípio da família tradicional. Eles não querem um conselheiro tutelar que vire para a criança e fale bem assim, ó, a família é pai, mãe e filhos. Não é pai e pai, não é mãe e mãe. Não é pai só, não é mãe só, é pai, mãe e filhos. Pastor, você não ama essas pessoas? Eu não estou falando de amor, irmão. A minha esposa me ama e eu sou falho. Eu não estou falando questão de amar ou não. Eu estou falando questão seguinte: Bíblia é Bíblia e pronto, acabou. Igual quando eu viro para o Pedro e falo assim: quando o papai fala, é pronto e acabou. Aí ele já aprendeu, pronto e acabou. E a Bíblia é assim. Ela não tem que ser atualizada, ela não tem que ser revista, ela não tem que ser tirado coisa, colocado coisa. Não, ela continua sendo a Bíblia e vai continuar sendo. E é o nosso manual de fé e prática. Então eu vou continuar entendendo aquilo que é certo e aquilo que não é certo. Então está havendo uma revolução no país, através das igrejas, através das pessoas. E eu quero fazer parte disso. Você quer também? Amém? Então essa noite o Senhor nos chama para ser reformadores. E eu quero aqui, hoje eu vou falar sobre 2 solas. E na semana que vem nós vamos falar sobre as outras 3. Hoje nós vamos falar primeiro sobre sola fide, que seria somente a fé. Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. A palavra de Deus em Gálatas capítulo 2, 16 diz assim: e no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus, para que fôssemos declarados justos participa comigo aí, isso, em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Dizer somente a fé é dizer que não há outra coisa que nos leve a crer verdadeiramente em Cristo, a não ser a fé que é gerada em nós pelo Espírito Santo. Lutero, ele foi contra, além das indulgências, da simonia, ele foi contra as penitências. Como assim, pastor? A igreja católica, ela pregava que quando alguém pecava, tinha que se auto-penitenciar, vamos dizer assim. Não era por mutilação, mas sim algumas penitências afora. E para obter o perdão de Deus. Sem a fé, não há esperança para nós. Pois até as nossas boas obras, olha isso, pois até as nossas boas obras são imundas para Deus, manchadas pelo pecado. Ou seja, até aquilo que a gente faz de bom se torna manchado, porque a nossa alma é pecaminosa. Mas a fé em Cristo, somente pela fé, nos faz ser justificados. O apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Por quê? Porque o nosso corpo é inclinado para isso. É inclinado para fazer a coisa errada. Nossa alma é pecaminosa. Por isso que tem que vir a fé. Porque se for pela minha e pela sua força, não tem como. Por isso que nós temos que acreditar em algo que nós não vemos. Você está vendo o Espírito Santo dentro de você, ou aqui passeando aqui? Você está vendo? Você já tirou um raio-x? Já tirou um raio-x? Já viu o seu raio-x? Quando tem lá o raio-x, você viu lá dentro lá? Holy Spirit, alguma coisa assim? Não. Você viu seus ossos. Entendeu? Ah, pastor, estava bem embaçado, achei que era um anjo. Tem um vídeo aí na internet aí. Vocês já viram? De uma irmã no monte. E aí ela está lá orando, tal, chamando o pessoal. Aí do nada cai uma gota de água na lente da câmera. E aí fica aquele meio embaçado, né? Aí quando ela olha, só que aí você acha que o do lado vai perceber, né? Quando vira para do lado, tá também, né? Porque a câmera tá suja. Aí a outra, cantar. E começa tal, cantarolar, tal. Parênteses fechado.
Eu creio em visões, eu creio em tudo isso, tal, aquilo outro. Mas você não consegue enxergar muita coisa. Quando você ora por alguém que está doente e a pessoa é curada, você conseguiu ver alguma coisa acontecendo dentro da pessoa? Na maioria das vezes não, a pessoa está com dor de cabeça, você ora por ela, a dor de cabeça passa. Você conseguiu ver um anjo entrando dentro da cabeça dela, mexendo lá, tal? Você não conseguiu. Existem milagres que a gente vê, mas a gente também não vê ninguém fazendo. Eu já vi perna de pessoa crescendo, mão de pessoa crescendo, tal. Já vi surdo ouvindo. Mas eu não vejo, eu vejo as pessoas orando. Entendeu? Já vi caroço de perna sumindo. Já vi pessoas chegando de muleta no lugar e indo embora sem muleta. Já vi gente sendo curada de câncer. Vi tudo isso. Mas vocês estão entendendo? Tudo isso é mediante a fé. E a palavra, ela tem um texto, que é o texto de Hebreus, que todo mundo pega, que exemplifica exatamente o que é a fé. Hebreus 11, capítulo 1, verso número 2. Essa versão é a mensagem. O fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Se você estava aqui no começo do salto, teve um cronômetro aí que foi passado. Parabéns aos envolvidos. E no final, você vê a pastora Gal falando, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Por que a gente fala isso? Porque eles eram homens de tanta fé, que eles ficaram reconhecidos por causa da fé. De acreditar naquilo que não vê. Pastor, mas se você fala que é tudo pela fé, lá o apóstolo Tiago fala que a fé sem obras é morta. Então quer dizer que há uma contrariedade nisso daí? Não, não há uma contrariedade. É porque você não é salvo pelas obras, você é salvo para as obras. Você está me entendendo? Você não é salvo por causa do que você fez, você é salvo para fazer alguma coisa. Você está entendendo? O que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte: você tem fé para ser salvo, amém? Então você vai ter fé, tal, aquilo outro. Não é por aquilo que você fez, mas é por aquilo que você está crendo. Mas a partir do momento que você crê, a partir do momento que você se desenvolve naquilo ali, acredita, você vai começar a fazer alguma coisa. Por isso que eu nunca vou entender alguém que se diz cristão, alguém que se diz que tem fé em Deus e que não faz nada para expandir o reino de Deus. E quando eu falo isso, eu não estou falando de servir ministérios, nada disso. Estou falando de tudo. Servir ministério também servir na célula também pregar a palavra também fazer um discípulo também colocar uma música crente no seu trabalho também pegar um churrasco da empresa que só tem bebida e falar bem assim, dá uma parada na bebida aí, já que todo mundo teve uma oportunidade para falar aqui, para fazer um brinde, eu vou fazer um brinde aqui com água, eu quero falar algo para vocês. Jesus morreu na cruz por mim e por você, essa vida de pecado que vocês estão vivendo, não presta para nada, Jesus vai voltar, vão tudo para o inferno, brincadeira, não vai chegar... Não vai chegar assim, né? No churrasco, né? Mas tem horas que tem que ir assim. Você quer ver um lugar bom para pregar a palavra? Ótimo! Velório. É tão bom que a palavra diz que o Senhor se alegra muito mais num velório do que numa festa. Por quê? Porque no velório, a pessoa está vendo alguém morto ali, ela está pensando na cabeça dela, se fosse eu. Não está não? Aí você chega para ela e fala, e já dá um toque, você está pensando se fosse você, né? Aí a pessoa né? Tão jovem, né? Quando é velório de jovem, é terrível. É uma tristeza muito além. Não estou falando que quando é de velho, tem menos tristeza. Mas é porque quando a pessoa tem 80, 90 anos e morre, não é que, tipo assim, ai meu Deus, tão jovem, na flor da idade. Não, gente. A palavra de Deus diz que é 70, 80 anos passou em fato. Já estava uma flor bem murcha já. Hora extra, muito tempo. E eu tenho gente velha na minha família, tá? Entendeu? Que nem adora muito o Senhor levantando a mão, porque se levantar, Deus puxa. Entendeu? Mas quando você vai, e eu infelizmente já participei de alguns, por que eu digo infelizmente, pastor? Porque é algo muito triste, quando você vê um jovem de 20, 22, às vezes 15, 17 e tal, e o que gira em torno de todas as pessoas, é sempre isso, era tão jovem. E essa é uma oportunidade excelente para você virar para a pessoa. Não sei por que eu estou falando disso, virar para a pessoa. Era tão jovem. Nós também somos jovens. E aí, você sabe que dia que você vai? Eu não sei que dia que eu vou. Por isso que hoje eu estou vivendo como se fosse o meu último dia.
Você está me entendendo? Falando em como viver o último dia, rapaz, essa publicidade aqui vai ser forte, tá? Entendeu? Domingo é o último dia amanhã para as inscrições do Encontro com Deus de Homens. Então, se você está sendo cabeçudo, desculpa o termo, ou é a primeira vez que você está aqui, eu estou te chamando de cabeçudo, né? Entendeu? Fica tranquilo que eu também sou cabeção. Entendeu? E não fez sua inscrição, pode ser que dia 3, 4 e 5 de novembro seja o último final de semana que vai existir na Terra. Pode ser que nem tenha encontro das mulheres. Entendeu? Ah não, vocês querem que tenha? Pastora, tem um pessoal querendo ficar aí, ó, pro encontro das mulheres. Pode ficar, ixi, pega a minha chave da igreja lá que eu vou deixar com eles. E eu vou mandar mensagem que pode ficar. Entendeu? Pastor, se você voltar amanhã, não vai ter encontro? Não vai ter nada. Pastor, mas na minha teologia escatológica, Jesus vai voltar assim. Que teologia escatológica por falar? Jesus voltou, meu. O importante é ir. Entendeu? Mas, se der tempo, e eu acho que vai dar, faça a inscrição domingo para o encontro dos homens. Entendeu? Se você quiser fazer a inscrição hoje, eles vão dar um jeito de fazer a inscrição lá. O pessoal do encontro dá um jeito, não dá? Dá. Porque de repente você está tocado hoje, amanhã você já desiste, tal, aquilo outro, sei lá. Vai lá e corre e faz. Por quê, pastor? Porque é um negócio que vai mexer com a tua vida. Merchan, acabou a parte da publicidade. Entendeu? Então diga, somente pela fé. Outra coisa, outra sola, que nós vamos falar hoje. Somente a graça. Sola gratia. De repente você chegar em casa, sua mãe fala bem assim, o que você aprende naquele salto lá? Você fala, sola gratia, mãe. Ela vai falar, meu Deus, o que é esse menino? O que é isso? Aí você não vai dar o de burro e falar que é italiano, espanhol, é latim isso. Tá? Você fala, estou aprendendo latim lá, sola gratia, sola fide, o que a senhora quer mais? Não, como é que fala um café? Não, café ainda não aprendi, mas sola gratia, sola fide, solus Cristo, soli deu glória, tal. Aprende esses 5 aí, você já sabe falar uns 5 frases em latim. Somente a graça. Reafirmamos que a salvação, que na salvação nós fomos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. Isso é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Diga, sobrenatural. Efésios capítulo 2, verso número 8 e 9 diz, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Olha aí, ó. Para que ninguém venha se orgulhar. Como assim, pastor? Para que ninguém venha dizer tipo assim, eu fui salvo porque eu fiz muita coisa na terra. Aí a palavra te dá aquela quebrada, como diz bem assim, muitos expulsarão demônios, curarão enfermos, farão isso, farão isso, farão isso, farão isso. Mas quando chegar lá na hora eu falar bem assim, eu não conheço vocês. Ou seja, é fé e graça. Entendeu? Romanos capítulo 11, verso número 6. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles. Pois, nesse caso, a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é. Ou seja, gratuita e imerecida. Se você sair daqui, olha a palavra profética, brincadeira, não é palavra profética não. Mas alguém te para ali fora, fala bem assim, hoje eu vou pagar uma pizza para você. Ou vou pagar um churrasquinho ali na pracinha. Tem homens ansiando por um alface, né? Um pedaço de maçã, qualquer coisa. E a pessoa fala o quê? Eu vou ali pagar para você. Você merecia essa pizza? Não. Pastor, merecia, fiz tanta coisa. Aí a gente já perdeu a bênção. Aí a pessoa vai lá e te dá a pizza para você comer. É de graça. E brasileiro não pode ver um negócio de graça, que ele já sai correndo. Entendeu? Tem gente que vai no mercado só procurando aqueles caras de degustação. Quase janta, né, de degustação. Me dá isso aqui para eu provar um pouquinho, me dá isso aqui para eu provar um pouquinho, me dá isso aqui para eu provar um pouquinho. Pastor, é errado isso? É! Por que é errado, pastor? Porque é para degustar. Larga esse espírito de miséria da sua cabeça em nome de Jesus. Quando você vai para um lugar para comer, não é para você sair de lá rolando. Eu já fui assim, igual vocês. Igual alguns que estão rindo. Porque quem ri muito é porque é assim. Entendeu? Sempre que ri muito, não tem problema, você não vai aguentar.
Você não vai aguentar parar de rir, porque você vai começar a rir. Se você for segurar, é pior. Entendeu? Segura. Aí fica cuspindo na mão, pior ainda. Entendeu? Mas tem gente que vai pro rodízio e fala, não, já que eu paguei, meu irmão, vou dar prejuízo aqui. Você acha que vai dar prejuízo para um lugar que é rodízio? Não, já que eu paguei esse rodízio de pizza, aí volta se gabando, comi 53 pedaços de pizza. E aí? Passei mal a semana toda. Mas voltando aqui, essa é uma outra pregação sobre espírito de miséria, pobreza, tal, aquilo outro. Porque não é ser pobre no dinheiro. Não é nada disso. É na cabeça. Tipo, ali fora, depois que vocês saírem, vai ter algodão doce e pipoca liberado. Vocês estão espertos, né? Porque se eu falasse isso antes de falar isso, todo mundo... Algodão não vai ter, não. O que está liberado lá é o fliperama e ping-pong. Se quiser algodão doce, pipoca, outro dia. Mas a gente já fez isso algumas vezes aqui. E parece que a pessoa está na fila do INSS. Tipo, se ela perder aquele lugar, e se por acaso ela precisa ir no banheiro, ela chama uns 6 perto dela e fala assim, esse lugar aqui é meu. Tá vendo? Eu estou na frente do Elias e atrás do patrocínio. Esse lugar aqui é meu. Entendeu? A gente percebeu isso bastante no Salt Camp. Entendeu? O café da tarde acabava às 5h30. 5 horas. Né? 5 horas, 5h20 tinha alguém botando a cadeirinha lá na fila da janta já, esperando a janta. Por que você está com a cadeirinha? Não, eu bati um papo aqui perto, aqui, ó. Bati um papo aqui com a pessoa, tal, aquilo outro. A gente tinha que avisar toda hora que mãe com criança tinha prioridade. Porque, meu Deus, entendeu? E a comida é gostosa ainda, graças a Deus. Bom pra caramba. Mas voltando, graça. Graça é de graça. Você não merece, eu mereço. Somente a graça. A salvação vem para isso. Por quê? Para você não achar, ou eu achar que nós somos bonzão. Ah não, eu estou sendo salvo porque eu sou o cara. Eu vou para o céu porque eu sou muito bom. Não! Porque se você for ler aquele livro Heróis da Fé, se você for olhar a igreja perseguida lá na Ásia, na Arábia, se você for estudar a Jornada 1040 lá, se você for estudar os povos indígenas, se você for estudar ali no Peru, Chile, alguns lugares próximos do Brasil, viu? E você for ver os que os cristãos passam lá, você vai falar bem assim, cara, se aquele cara está indo para o mesmo céu que eu não posso ir para o céu não. Porque o meu sentimento quando eu vejo algo assim, é de inspiração, mas também de indignação comigo mesmo. É uma luta ferrenha desse povo, que ama Jesus, que diz que ama Jesus igual a gente diz que ama. E aí? Mas graças a Deus, que tudo pela graça. Então o julgamento não somos nós que fazemos. Não tem aquele ditado que diz, cavalo dado não se olha os dentes? Graça, graça, mano. A palavra de Deus diz, uma parábola que Jesus conta, para resumir a parábola, por causa do nosso tempo, que já acabou, até desligou a televisão. Para resumir para você, simples. Um trabalhador começa a trabalhar de manhã, outro no meio do dia e outro no final do dia. Quando chega no final e o chefe vai fazer o pagamento, ele paga igual para todos eles. E aí, o que começou mais cedo, diz bem assim, ei, mas eu trabalhei muito mais. E é como se o dono respondesse bem assim, eu sou o dono. Eu pago o quanto que eu quiser, para quem eu quiser, do jeito que eu quiser. É Deus virando para mim e para você falando assim, eu tenho um presente para vocês. Eu dou para quem eu quiser, da forma que eu quiser, do jeito que eu quero. Não precisa me pagar a indulgência, não precisa achar que é bonitão, não precisa fazer jejum, não precisa fazer, pastor, mas e essas coisas, pastor? Jejum, pastor, oração, vida com Deus, obras. Por que a gente faz isso tudo então, pastor? Já que é pela graça. Porque quando a gente recebe um presente desse nível, a gente fica tão grato, que a gente quer fazer tudo o que a gente puder pela pessoa. Você já recebeu um presente de alguém que você ama muito? Um presente sinistro. A sua vontade quando chega no aniversário da pessoa é o quê? Retribuir, dar um presente ainda mais caro. Algo ainda melhor. É o que ele está esperando de nós. Não como uma troca, mas sim como um ato de gratidão. Nós vivemos e somos aquilo que somos em Deus, não porque nós queremos alguma coisa dele, mas porque nós somos gratos pelo que ele é e porque ele nos amou primeiro. Você está me entendendo? Isso é o que? Graça. E o que o mundo fez? O que a teologia liberal fez? Pegou a graça
e transformou no que nós chamamos de hipergraça. Eu posso fazer tudo, eu posso pecar, eu posso errar, eu posso cagar com tudo, que eu continuo com a graça de Deus. Não confunda isso. Graça é o contrário de mérito e não de esforço. Você está me entendendo? Você não merece, eu não mereço, mas não quer dizer que nós não vamos fazer por aquele que nos deu. Porque quando nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e a fé sem obras é morta. Está vendo? A palavra ela própria se interpreta, ela própria se contextualiza. Não tem uma parte inequívoca, não tem uma parte errada, não tem uma parte que faltou completar. Fica de pé, parecer que está acabando, por favor. Tem que melhorar isso aí, hein? Brincadeira. Entender a graça. O pessoal do louvor não precisa entrar não, está liberado, tá? Não sei se eles iam entrar. Entender a graça é entender que se não fosse por Cristo, nós nem poderíamos existir. Olha só que doideira. Só para você entender. Você adorou Jesus aqui antes, não adorou? Teve um momento de louvor, uma coisa, em tua presença, tal. Você cantou, você sentiu Deus nesse lugar? Eu senti, amém? Amém. Isso é top. É como se você estivesse no Santo dos Santos. Mas lá atrás, antes de Jesus Cristo morrer por mim e por você, só entrava no Santo dos Santos o sacerdote. E um detalhe importante, a história conta. Quando eles entravam, era amarrado uma corda, ou na cintura dele, ou no pé dele. Por quê, pastor? Porque se entrasse em pecado no Santo dos Santos, morria lá dentro. E normalmente se passava dias, o sacerdote passava dias lá dentro conversando com Deus. Você não vê na Bíblia ninguém sendo puxado. Mas você vê sacerdotes e pessoas que desobedeceram a Deus, sendo consumidas pela terra. Eli, um dos sacerdotes mais importantes da Bíblia, aquele que orou por Ana, aquele que ensinou a Samuel, o profeta que depois ungiu o rei Davi. Sabe como é que ele morreu? Caiu da cadeira e bateu a cabeça e morreu. Por que você está falando isso? Porque ele zombou da casa de Deus. Os filhos dele não obedeciam, zombavam do sacrifício de tudo ali. Por que você está falando isso, pastor? O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: por causa do sacrifício de Jesus, por causa da graça, você pode estar em pecado, mesmo assim ele deixa você chegar, falar, pedir perdão, se arrepender. Ele te cura, ele te limpa, te transforma, te bota para cima, e você continua sentindo a presença dele. É pela graça que hoje você não precisa sair daqui e entregar bens, animais, para ser feito sacrifício ali fora, para que houvesse perdão pelos seus pecados. É pela graça que, se você está vivendo uma vida torta, errada, aonde você estiver, do jeito que você estiver, você se ajoelha, pede perdão, e o Senhor está ali para te perdoar. É pela graça que a palavra diz: venha como você está. Muitos querem usar esse termo para ser a hipergraça. Venha como está, e aí as coisas podem ficar do mesmo jeito. Não, venha como está. Mas a própria palavra que diz venha como está, diz assim, ó: renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. É a mesma palavra. A mesma palavra que diz venha como está, ela diz assim, ó: se o seu espírito se inclina para a carne, isso é morte. Mas se se inclina para o espírito, é vida e paz. Somente pela graça. Nós estamos aqui hoje por causa da graça de Deus.